Genos deixando a associação de heróis, uma nova equipe poderosa de heróis surgindo e a casa do Saitama ameaçada, isso e muito mais, eu falo nessa análise completa do capítulo 186 de One Punch Man. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo começa com uma arte incrível do Murata, provando que o mangaka sabe desenhar não só carro, desastres, lutas, como também até cenas de games, como vemos nessa arte incrível do Saitama em 8 bits, provavelmente andando pelas ruas da cidade de mesmo nome. Logo na primeira página, vemos de novo o AP do Saitama, que pediu o menor apartamento que eles tinham, no QG da Associação de Heróis, justamente para se sentir mais à vontade, como ele mesmo diz. Mas no fim, isso é só uma indireta pro Genos, que quer saboletar de novo na casa do careca. O Genos até fala que vai pedir um apartamento maior para a associação, só que o Saitama não aceita, dizendo que sua nova casa estava de bom tamanho, mas que seria difícil dar espaço para os dois ali. E a resposta do Genos é que todos os seus pertences cabem num canto de parede, e pede para que o seu mestre só imagine ele como um móvel, que não ocupa muito espaço na casa. Só que o Saitama resmunga, dizendo que aquilo era assustador. O careca de capa então diz que o seu dia a dia não vai ajudar em nada com o treinamento do Genos, mas o ciborgue discorda, puxando seu livro de anotações, o que é um pouco bizarro, porque um ciborgue equipado da mais alta tecnologia ainda usa a escrita para lembrar das lições de seu mestre, quando poderia apenas guardar tudo em seu HD interno, só mostra pra gente o quão antiquado ainda é o Genos. Depois de toda essa introdução, o Genos pede para que o Saitama lute contra ele, a fim de medir de novo a sua força atual, e o careca até aceita, chamando o ciborgue para um lugar aberto. Vale destacar o quão ligada é a adaptação do Murata com a obra original do One, e isso é bem legal. Nos capítulos passados, acompanhamos o Tank Top Master, enquanto ao mesmo tempo vimos ele também lá na webcomic. E agora vemos o Genos chamando o Saitama para lutar, exatamente como está acontecendo agora lá no mangá do One. Que caso você não saiba, eu também faço análises por aqui. Isso mostra a preocupação que os mangakas têm em ligar essas duas obras. Durante o trajeto, o Saitama fala que tem chovido monstros ultimamente, mais que lucanos, que são besouros bem comuns de se ver, e que possuem uma espécie de garra na mandíbula. Mas se eu fosse traduzir o mangá, seria mais apropriado fazer essa analogia com uma barata, que você mata em um canto da casa, enquanto existem mais 100 escondidas. E o Genos confirma isso, dizendo que acabou de voltar de um chamado. Enfim, os dois chegam em um lugar aberto e isolado, e depois da conversa, o Genos logo ativa o seu reator do peito, lançando seu mais novo golpe, chamado de Núcleo Relampejante, que nada mais é que um ataque criado para cegar o inimigo com um brilho de luz intenso. Mas é claro que isso não ia funcionar em alguém que beijou o sol, literalmente, nos capítulos passados. E o Genos percebe isso, logo depois de partir em direção ao Saitama com um soco, que muito provavelmente seria a versão mais poderosa do seu soco metralhador. E quando a gente imaginava que o Genos ia acertar o maior golpe na cara do Saitama, ele para o ataque, deixando apenas a onda de choque passar, algo semelhante ao que vimos na primeira luta dos dois, lá no início. E só por essa página, podemos deduzir que esse ataque do Genos está equiparado ao soco normal do Saitama do início. Mas será que o Cyborg pode ter esperanças de superar o seu mestre um dia? Eu diria que não, não mesmo. O Genos fala justamente isso nesse capítulo, depois de perguntar ao Saitama se ele tinha ficado pelo menos um pouco mais forte. Diante da pergunta, o Saitama rebate perguntando se o Genos tinha trocado de peças de novo. Só lembrando que o Genos tinha ficado em frangalhos depois da luta contra os executivos da Associação de Monstros. E então o Cyborg responde que sim, mas se questiona se realmente ficou mais forte. Sem saber o que dizer, o Saitama diz que não sabe se o Genos ficou mais forte, até porque eles não lutaram, mas ele tem certeza que ele ficou mais brilhante. Olha a zoeira. O Cyborg então revela que naquele momento em que seu mestre fechou os olhos, ele não fez aquilo só porque estava reagindo a uma luz bem forte, mas porque ele estava entediado, simplesmente porque ele não estava levando a sério aquela luta. Só que isso é um pouco injusto vindo do Genos. Primeiro que o Saitama nunca se empolga com uma luta. Segundo que o próprio Cyborg viu o que aconteceu no futuro, quando o Saitama só espirrou e acabou com Júpiter, na sua luta contra o Garou. Então como se comparar com um cara desses? Genos até faz a analogia dele com um inseto, em relação ao abismo de força dele e o Saitama. E é isso mesmo. A verdade é que não tem como o Genos superar o seu mestre. Infelizmente é a dura realidade para ele. O mais interessante é que o Genos revela que já fazem 2 meses que ele se tornou um discípulo do Saitama, e que nesse pouco tempo, nada mudou. E eu vi muita gente questionando esse fato, mas é isso mesmo. O próprio Metal Knight já tinha revelado isso nos capítulos passados, enquanto colhia informações do Saitama e sua velocidade em ter subido no ranking de heróis tão rápido, em poucos meses. Então essa não é uma informação nova. Vi muita gente falando também que o Genos já tinha se tornado mais forte que todos os heróis da classe S, o que não é verdade. Se você pegar o Blast, a Tatsumaki, ou até mesmo o Metal Knight, que é um forte suspeito de ser o Cyborg doido, o Genos ainda não é capaz de vencer nenhum deles. E eu tenho certeza que você concorda comigo nessa. Mas no fundo, descobrimos que toda essa conversa do Genos de não conseguir evoluir no ambiente que estava era só um papinho para dizer que ele pretendia sair da Associação de Heróis. O Cyborg explica que mudar o ambiente pode fazer com que ele mude essa perspectiva de estagnação e fala para o Saitama que uma nova organização de heróis está surgindo e que ela vai esmagar a Associação de Heróis atual.
Genos fala que já fazem 4 anos que a Associação de Heróis foi criada, com apoios políticos e de empresas privadas. Só faltou dizer que eles tiveram também apoio religioso, o que provaria mais uma vez, até na ficção, que a mistura de religião e poder só acaba mesmo em desastre. E é bizarro saber que em apenas 4 anos essa organização ruiu tanto assim, e que se não fosse pelos vazamentos feitos pela nova organização chamada Neo Heroes, talvez essas falcatruas nunca fossem reveladas, e a corrupção da associação ia continuar correndo mais solta que nos governos brasileiros. Outro detalhe interessante, e que eu já falei na análise passada, é que a Associação de Heróis foi arrastada pela mídia pelos seus atos de corrupção. Então seus principais heróis serão inevitavelmente taxados como corruptos, tendo suas reputações manchadas, como a Tatsumaki e a Fubuki, que barganharam com McCoy nos capítulos passados, por exemplo. Genos até diz que eles estão tentando maquiar as polêmicas com propagandas apelativas, que faz o Saitama lembrar do comercial falso da Tatsumaki. Só que isso não está adiantando muito, já que a Neo Heroes está vindo com tudo. E notamos isso muito bem quando o Cyborg fala que alguns escândalos estão programados para serem revelados à mídia no futuro. Mas de onde o Genos tirou tudo isso? É o que o Saitama pergunta. Lembra que no final do capítulo passado, o Genos contou ao Dr. Kuseno que alguém da Neo Heroes tinha contratado ele? Aqui é revelado que o Genos pretende aceitar a proposta, mas também quer levar o Saitama com ele. O Cyborg então abre o jogo e explica que a Neo Heroes já chegou chavecando um monte de membros da Associação de Heróis, oferecendo um salário maior, pacotes de benefícios melhores e outras vantagens, como por exemplo, os trajes de batalhas exclusivos, mas que eu vou deixar para falar em outro vídeo, e que essas propostas foram feitas não só para os heróis, como também para os executivos, funcionários de alta patente e até patrocinadores. Então é só questão de tempo até a Associação de Heróis ruir de vez, e eu tô com o Genos nessa. Em outras palavras, a Neo Heroes quer tomar tudo que a Associação de Heróis tem de bom, e não quer cometer os erros que eles cometeram, o que pode ser visto com bons olhos pela população e os novos candidatos. Mas será que a intenção deles é realmente boa assim? Já comenta aí embaixo se você quer que eu traga um vídeo só sobre a Neo Heroes aqui no canal. Genos fala ainda que os novos membros da Neo Heroes, chamados de Neo Heróis, já passam dos 2000, enquanto os da associação não passam de 600. Só que é como vimos lá atrás, no exame de recrutamento que aprovou Saitama, quantidade não supera qualidade. Nesse capítulo, descobrimos também que o herói de classe S já pulou da barca, e você pode até imaginar que seja o Kid Emperor, por causa do que ele descobriu com o Phoenix Man. Mas se você lembrar que o Tank Top Master e o Super Alloy Darkshine estavam bem desmotivados no capítulo passado, o Desertor pode muito bem ser um deles. Sem falar do Silver Fang, que foi deixado de lado como não confiável no último arco da invasão ao QG da Associação de Monstros. E o mais engraçado é que diante de todas essas informações, o Saitama só consegue ficar bolado porque ninguém foi atrás de recrutar ele. O cara pode perder a casa no futuro bem próximo e não tá nem aí. Mas esse é o Saitama. Se o pior acontecer, tenho certeza que ele vai acabar indo morar numa zona de monstros de boa, só para não pagar aluguel. E como vimos nos capítulos passados, a gente deve ver bem mais novos heróis a partir de agora, como o Axel e o Raiden, que já apareceram e devem integrar a Neo Heroes, juntos com muitos outros. Já imaginou o Suiryu ou até o Sonic Velocidade do Som nessa nova equipe? Seria bem interessante, ainda mais usando os recursos tecnológicos que essa nova organização disponibiliza. E até talvez tenha sido isso que atraiu o Genos. Como o Saitama fala nesse capítulo, o Genos só tá assim impaciente porque ele quer a todo custo se vingar do ciborgue doido que acabou com sua família tempos atrás. Mas tenta se pôr no lugar dele. Você viu sua família destroçada, sua casa destruída, e você quase teve o CPF cancelado por um ser maligno que não dá as caras faz tempo. E o pior é que você não consegue sequer encontrar o responsável. E mesmo que encontrasse, não poderia vencê-lo com seu poder de luta atual. É quase igual ao Tanjiro, lá em Kimetsu no Yaiba. E é assim que o Genos se sente. Diante dessa inquietação toda do ciborgue, o Saitama pergunta se o robô maligno já não teria sido destruído, e levanta a possibilidade dele mesmo ter feito isso, o que é bem interessante. Afinal, o careca derrota todos com um soco, e nunca lembra do rosto de ninguém, então isso realmente pode ter acontecido. Só que na ânsia de explicar que o vilão ainda pode estar vivo em algum lugar, o autor acabou se embananando, mostrando que o Genos sentia que ele ainda estava vivo, e que mesmo o Saitama, o cara que destruiu a lua de Júpiter com uma mãozada, teria dificuldades em vencê-lo, caso ele encontrasse com ele. E isso é o motivador que faz o Genos percorrer tanto esse caminho de vingança. O fato é que depois de todo esse papinho do Genos e toda essa introdução da Neo Heroes, o Cyborg fala que pretende se transferir para lá e só recebe uma boa sorte do Saitama. Muito bom. Vendo que o seu papo não tinha surtido efeito, o Genos apela e diz que tem carta branca para recrutar quem ele quiser para se transferir junto com ele, falando que a Associação de Heróis não tem valorizado muito os feitos do Saitama, o que não é mentira. Se esse mangá fosse brasileiro, eu tenho certeza que essas últimas falas do Genos seriam uma alfinetada aos influenciadores que ganharam comissão por levarem sua audiência em peso
a jogarem em cassinos online duvidosos. Enfim, o Saitama até fica um pouco pensativo, mas responde que isso seria muito trampo, recusando a proposta. E nessa hora eu tenho certeza que ele pensou em toda a mudança que teria, na vizinhança que ia perder e naquelas cotas de herói da classe C que ia ter, caso ele precisasse recomeçar como neo-herói. E para a surpresa de 0 pessoas, nessa hora, o Genos diz que vai recusar a proposta também, e ficar do lado do seu mestre. E o capítulo infelizmente acaba aí, mas a pergunta que fica no ar é: vale a pena viver estagnado só por estar na zona de conforto? Fica aí a reflexão. O fato é que deixar o Saitama, como eu comentei na análise do último capítulo lá da webcomic, significaria passar por um grande crescimento da parte do Genos, e inevitavelmente seria uma grande decisão. Mas a partir do momento em que ele entender que não tem mais para onde crescer sob a tutela do Careca, essa decisão vai acontecer naturalmente. Curtiu a análise? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos de One Punch Man. Valeu!